Ok, bom, aí no que se refere à vacina, surgem algumas dúvidas muito comuns, né? Então, as vacinas protegem 100%? Não, não tem como garantir 100% de proteção, tá? Por quê? Porque cada organismo é um organismo, cada organismo ele reage de uma maneira diferente, né? Então, levando em consideração todos aqueles fatores que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, nós tentamos alcançar o maior número de imunização, o maior grau de imunização possível, tá? Gente, é seguro vacinar? Sim. Ah, professora, mas eu já ouvi falar que as pessoas têm reação. Galera, reação, todos nós temos a tudo. Tem gente que tem reação quando come tomate, tem gente que tem reação quando come camarão, tem gente que tem reação quando toma aspirina. A vacina, como qualquer outra substância, ela pode causar uma reação. Só que ela foi estudada, ela foi pesquisada para que ela desse o mínimo de reação possível. Então ela foi testada, ela é 100% segura, sim, tá? E quanto tempo mais ou menos a gente consegue observar essa reação das vacinas? Normalmente nas primeiras 2 horas após a vacinação, então é importante que observe, mas normalmente é um prurido, um edema local, uma hiperemia local, nada mais do que isso. Qualquer reação, você retorna à unidade de saúde, né, para verificar se foi associado ou não à vacinação, ok? Lembrando, gente, a vacina é extremamente benéfica a todos, porque a partir do momento que eu vacino o meu filho não pega e não transmite a doença. A partir do momento que tu vacina o teu filho, acontece a mesma coisa. Se todas as crianças forem vacinadas, 2 coisas acontecem. A sociedade fica protegida e a gente consegue erradicar a doença. Por isso que é tão importante a vacinação. Então é bom para a comunidade, é bom para as crianças, a erradicação da doença, que realmente vai fazer a diferença para que a gente não sofra mais com alguns tipos de agravo aí, né? Que são preveníveis, doenças preveníveis por vacinação. É uma questão social. Mais do que um direito da criança, uma obrigação dos pais, né? E uma questão social que é envolvida aí, ok? Bom, amores, eu falei para vocês que a vacina é imunobiológico, que ele vai ser composto por partículas dos agentes etiológicos. O que é agente etiológico? Vírus, fungo, bactérias e por aí vai, né? Ou por ele inteiro, de maneira viva ou morta. Se for o bicho, entre aspas, o agente etiológico ou patógeno é a mesma coisa. Se for dele vivo, ele será atenuado. Ele será por vários processos químicos que não vem ao caso agora, ele perde a sua força. Então ele, tu vai colocar o próprio vírus, a própria bactéria no meu corpo vivo? Sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, de uma maneira atenuada. Ele já foi trabalhado quimicamente para que ele não te cause doença, ele não vai te causar doença. E o que se sabe? Que alguns estudos dizem que vacinas de vírus vivos atenuado, né, de vírus vivo ou enfim, ou bactérias, né, eles têm um poder imunológico maior do que os inativados. Então, normalmente aqui é uma dose e a gente garante essa imunização ao longo da vida dessa criança, tá? Que é o caso, então, da BCG, né, que é para tuberculose, a vacina da dengue, da febre amarela, da herpes zoster, da polioral, tá? Da rotavírus, da tetraviral, da tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E aí nós temos, então, aqui uma demonstração, uma foto demonstrativa de como deve ser uma sala de vacina. E eu te pergunto, como deve ser uma sala de vacina, tá? Então, toda sala de vacina, ela tem todo um protocolo, ela tem toda uma resolução que vai determinar. E como este é um curso de capacitação, é importante que vocês saibam como é que deve ser uma sala de vacina, tá? Para e pensa aí, como é que é uma sala de vacina? Como é que você se idealiza uma sala de vacina e como de fato ela tem que ser, ok? Vamos ver isso, tá? Primeira coisa, quando a gente fala em sala de vacina, a gente tem que se pensar, tem que se preocupar com aspectos operacionais, né? Então, manutenção de qualidade do serviço, solicitação da quantidade necessária, então a gente tem que prever campanhas, surtos, epidemias, então a gente tem que prever essas situações nos quais a gente tem que fazer uma solicitação adequada desses imunobiológicos.
A gente tem que se preocupar, então, com a recepção e distribuição correta na geladeira. Nós temos um posicionamento correto na geladeira que deve ser seguido, tá? Para a disposição dos imunobiológicos. Nós vamos nos preocupar com o controle de temperatura, com a aplicação propriamente dita do imunobiológico, da avaliação cuidadosa dos efeitos adversos, sim, né? Busca ativa, onde é que nós encontramos a vacinação? Nós encontramos nas unidades de saúde e clínicas particulares. Nas unidades de vacinação, que normalmente são as unidades básicas de saúde ou estratégia de saúde da família, nós temos todo um controle, e agora tudo isso está sistematizado, né? Nós temos o SPNI, que é o sistema que faz justamente essa interligação entre as doses administradas e as necessárias, isso vai a sistema nacional, o que facilita bastante, até para quem precisa uma segunda via, né? Então, através deste programa, a gente consegue observar e prever quais são as crianças que precisam ser vacinadas. E caso elas não venham, a própria estrutura, os próprios funcionários da unidade básica de saúde vão até a casa dessa mãe para lembrá-la da vacinação. Então, a gente tem essa busca ativa, seja pessoalmente, seja por telefone, ela é feita, tá? Isso faz parte. As pessoas que hoje forem trabalhar em sala de vacina têm que se adequar, têm que entender muito bem como é que funciona a questão da busca ativa. Vai verificação, então tem essa questão da verificação zelosa em casos de falta de energia. O imunobiológico, ele tem que estar numa temperatura adequada. Então, se houver queda de luz, se houver falta de luz, isso tem que ser prevista, né? Então, esta vacina aqui, se houver a falta de luz, vai ser controlada a temperatura, conforme a necessidade, elas serão encaminhadas para a Secretaria de Saúde, né, no setor da epidemia lá, onde eles vão avaliar a eficácia dessa vacina e só assim vai ser liberada para que ela retorne à unidade ou ela seja desprezada. Pode acontecer de vacinas serem desprezadas? Sim. Se não for comprovada se não for comprovada a validação dela, se não for comprovada a efetividade dela, ela será desprezada, tá? A segurança. Então, é importante que se observe isso. Educação continuada da equipe de enfermagem. Todo ano nós vamos ter uma normativa nova. Todo ano nós temos vacinas que entram, vacinas que alteram. Alguma coisa no protocolo pode alterar. Então, quem trabalha em sala de vacina constantemente vai ter que participar dessas educações continuadas, ok? Muito bem. Então, o ambiente deve ser sempre limpo, higienizado, né? Deve ser uso exclusivo. Sala de vacina é exclusivo. Eu não posso ter mais nada na sala de vacina. Mas nem um curativozinho, não. Mas nem uma aplicação de injetável, não. Sala de vacina, ela é exclusiva para vacinação. Nenhum outro tipo de procedimento pode ser feito lá. Nem curativo, nada, absolutamente nada, ok? Então, conforme a resolução ARDC número 197, os requisitos mínimos para o funcionamento da vacinação humana, a estrutura básica que ela deve ter, no mínimo, e as seguintes características. Então, essa RDC prevê tudo isso, todos os requisitos mínimos para o funcionamento, a estrutura básica e as seguintes características. Então, a sala de vacina ela tem que ter um ambiente envolto por paredes em todo o perímetro, com pelo menos uma porta destinada à administração das vacinas. O local deve estar devidamente licenciado para essa atividade pela autoridade sanitária competente. O calendário nacional de vacinação do SUS deve estar afixado em qualquer lugar visível a usuários com a identificação das vacinas disponibilizadas nesse calendário, ok? Então, nós vamos ter lá na sala de vacina uma pia de lavagem, que ela não pode conter material poroso, o ideal é aquela pia de inox, né? Porque o material tem que ser lavável, tem que ser um material que não dê aderência a nenhum tipo de substância. Então, a pia de inox é adequada, é preconizada, ela tem que ter uma bancada para preparação, ela tem que ter uma mesa também, né? Para que a gente possa dispor o material necessário. Uma cadeira, uma caixa térmica de fácil higienização, porque quando a equipe chega pela manhã, eles pegam, abrem a geladeira da sala de vacina, separam os imunos biológicos previstos por dia e vão colocar dentro dessa caixa térmica. A geladeira que não se usa mais, vocês vão ver que não se usa mais, não se fala mais em geladeira. Agora as unidades de saúde têm que ter a câmera fria, que é específica para vacinação, não deve ser manuseada. A vacina, ela deve ser retirada de manhã, prevista por dia, e só vamos abrir novamente
para guardar as mesmas ou em casos excepcionais, ok? No demais, todo esse imunobiológico vai ficar nessa caixa térmica aqui, tá? Equipamento de refrigeração, então, equipamento de refrigeração, ela é exclusiva para guardar e conservar vacina. A geladeira para as unidades que ainda tem a geladeira, não tem a câmera ainda, não devem conter mais nada, né? Então, até verifiquei algumas fotos de algumas vigilâncias, algumas fiscalizações que foram feitas e já foi encontrado de tudo. Gente, o local, a câmera específica, tá? Câmera fria específica para vacina, ela é só para vacina. Não pode ter comida, não pode ter exame laboratorial, não pode ter. Ela é exclusiva para vacina e nada mais. Nada de alimento, nada de material biológico ali, né, para exame laboratorial, nada disso é permitido. Apenas as vacinas, ok? Então vai ter que ter também o local para guardar os materiais para administração das vacinas, que são os insumos, seringas, agulhas e tudo mais, né? Um recipiente de descarte, uma caixa de pérfuro cortante para a eliminação das agulhas, então, com segurança, né? A maca, onde vai ser posicionada a criança para fazer a vacina, e extremamente importante que é o termômetro de momento, com máxima e mínima, com cabos extensores, tanto para a caixa térmica quanto dentro da geladeira ou da câmara frigorífica, ok? Da frigorífica. Câmara fria. Oh. Tá? Então, ainda segundo essa resolução 97, é necessário profissionais habilitados legalmente para desenvolverem as ações imunológicas e periodicamente estarem capacitados pelos serviços nos temas abaixo relacionados. Esta equipe aqui que vai trabalhar na sala de vacina, obrigatoriamente tem que ter este curso de capacitação em sala de vacina, que é o curso que vocês estão tendo. Todo esse material, todo esse RDC está na apostila de vocês, a gente não vai se deter, ok? Mas é importante relacionar, é importante salientar que este profissional, ele tem que conhecer minimamente os conceitos básicos de vacinação, que eu passei aqui brevemente, mas isso está na apostila de vocês, conservação, armazenamento e transporte dos imunobiológicos, porque ele tem toda uma rede fria que deve ser seguida, o preparo e a administração segura, como fazer e como garantir a segurança desse preparo, gerenciamento de resíduos, o que eu faço com a caixa de pérfuro cortante, o material contaminado, eu tenho que minimamente entender onde é que eu vou descartar esse algodão com sangue, esse material, né, que está contaminado, essa agulha, essa seringa, ok? Então, isso a gente tem que saber. Tem que saber fazer o registro relacionado à vacina, o processo de investigação e notificação compulsória, que nós temos as notificações também, as notificações de eventos adversos, pós-vacinas e erros de vacinação. Calendário Nacional de Vacinação do SUS, tem que saber? Tem que. Gente, vocês vão ver aqui na apostila de vocês que nós temos vários pormenores. O esquema é assim, assim, assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, se não fez a primeira, se perdeu a segunda, ou se tem mais de 5 anos, aí muda. Cada situação vai determinar uma demanda diferenciada, ok? Então, cada situação terá que ser visto nos seus pormenores. Então, cada caso vai ser um caso e vai ser avaliado. Então, mesmo aquele vacinador que está extremamente acostumado, que tem muita experiência com sala de vacina, às vezes tem que consultar o pessoal lá da Imuno, né, para tirar algumas dúvidas em relação ao calendário vacinal específico de caso a caso. Higienização das mãos nem se fala, extremamente necessário. Conduta a ser adotada frente a possíveis intercorrências relacionadas à vacina, né? Então, qual é o meu posicionamento, qual é a minha postura frente a determinadas situações que podem estar relacionadas à vacinação, ok? Se liga aí na dica. Gerenciamento de tecnologias e processos. Os meios para armazenamento das vacinas devem ser extremamente eficazes, mesmo quando na falta de energia, como eu já tinha dito anteriormente, tá? Garantindo assim a conservação, a eficácia e a segurança. Agora, essas novas as câmeras frias que estão vindo nas unidades, elas têm uma autonomia de bateria, o que facilita muito, né? Eu não sei precisar para vocês exatamente qual é a autonomia, isso vai depender muito, mas em unidades básicas que ainda tem a geladeira, quando ocorre essa falta de energia, essas vacinas elas têm que ser deslocadas dali na caixa térmica e serem enviadas a uma outra unidade de saúde para que não se perca esses imunobiológicos, ok?
Então, outra coisa que não precisa se comentar aqui, mas enfim, o óbvio não é óbvio, né? A utilização de vacinas só deve ser utilizadas somente sobre vacinas registradas e autorizadas pela Anvisa. Não se comenta. Mas quanto a isso, em unidade de saúde é tranquilo, porque essas vacinas elas vêm direto da Secretaria de Saúde do município, que vem da Secretaria do Estado e vem do Ministério da Saúde. Então, tudo registrado como deve ser. Com os lotes anotados, validados, confirmados, tá? Então, atenção às normas aplicáveis a serviços de saúde conforme normas sanitárias vigentes. Não tem, tá? É extremamente necessário que quem trabalha no setor de vacina tenha essa afinidade, tenha esse entendimento e essa atenção no que se refere às normas aplicáveis aos serviços de saúde. Em caso de transporte, deverá ocorrer a adoção de procedimentos de prevenção da qualidade, da integridade da vacina, mantendo as condições de conservação indicadas pelo fabricante, né? Monitorando então a temperatura ao longo do percurso, inclusive registrando as temperaturas máximas e mínimas, tá? O registro das informações, as aplicações no cartão de vacinação e no sistema, definido pelo Ministério da Saúde, né? Então, todo esse registro ele vai seguir esse protocolo do Ministério da Saúde, como deve ser registrado. E a manutenção do prontuário individual com o registro de todas as aplicações, que a gente chama de espelho vacinal. Então, antigamente, a gente ia numa unidade de saúde, tinha aqueles cartõezinhos, né? Que eram para a mãe, quando levava a criança para vacinar, o vacinador anotava na carteirinha da criança e anotava no espelhinho. Né? E esse espelhinho, que é como se fosse uma segunda FIA, ficava registrado na unidade de saúde. Agora, com o programa, com a sistematização, a situação mudou de figura, o que vai facilitar a nível nacional, né? Porque antigamente, se tu perdesse uma carteira de vacinação, tu terias que ir na unidade a qual tu tinha realizado a vacinação, para daí conseguir pegar uma segunda via e vai lembrar lá onde é que tu foi vacinar, né? Então, às vezes, e se tu não conseguisse comprovar a vacinação, o que tinha que fazer? Vacinar novamente. Não tem que fazer. Tem que vacinar de novo? Tem que vacinar de novo. Agora, de alguns anos para cá, a gente tem então essa sistematização. A gente consegue ver as vacinas, os imunobiológicos que foram administrados, os que estarão aprazados, os que foram aprazados. Então, tudo isso a gente consegue ver se atrasou, se não atrasou, o que facilita a vida, né? Tá? Então, isso e esse tipo de controle de documentação, ela tem que estar à disposição das autoridades. Até para que se faça estudos epidemiológicos aí, tá? Para que a gente tenha esse controle, essa necessidade, para que a gente consiga avaliar essa demanda da vacinação. Ok. A ocorrência de eventos adversos pós-vacinação, né, notificada consoante determinações do Ministério da Saúde. Se houver eventos adversos, pode acontecer sim. Eu tenho que notificar conforme o protocolo, as normas do Ministério da Saúde. As notificações das ocorrências de erros de vacinação, sim, se não for respeitados os prazos, porque toda vacinação, ela tem que ter um prazo entre uma vacina e outra, né? Entre vírus vivos, entre vírus atenuados, entre bactérias e vírus vivos, isso a gente vai ver mais adiante. Então, tem que seguir um protocolo de espaçamento aí, tá? Bom, a investigação de incidentes e de falhas nos processos que podem ter gerado a ocorrência de erros da vacinação. É importante que, se vocês saibam, né, que tem todo um protocolo de investigação. Todos os eventos adversos, todos os incidentes, eles serão investigados e eles seguem um modelo também, tá? Bom, amores da minha vida. Cartão de vacinação. A carteira de vacina ela é um documento. E antes de falar de carteira de vacina, é extremamente importante que eu te diga uma coisa. Eu, como mãe, eu tenho o direito de não querer vacinar os meus filhos? Não. A obrigatoriedade da vacinação vai além do teu pátrio poder. É um direito da criança e se tu não vacinar a criança, tu estás violando um direito da criança. Se tu estás violando o direito da criança, tu estás cometendo a negligência. E a negligência perante as autoridades, ela é considerada uma violência e ela vai ser notificada como violência, tá? Então, negligência é uma violência. E tu pode ser punida por essa negligência, inclusive perder a guarda dos teus filhos se não vacinar. É obrigatório e mais do que obrigatório, é um direito, tá? Ok? É um dever de uma mãe proteger o seu filho contra essas doenças. Isso está na mão dela, ok? Do pai também, né? Enfim, dos pais, de um modo geral. Então, na carteira de vacinação, como ela é um documento, ela
preterivelmente tem que ser legível. E o que tem que constar na carteira de vacinação? Dados do vacinado, o nome completo, documento de identificação, isso a gente tem lá na capa da carteira de vacinação, né? O nome da vacina, a dose aplicada, a data da vacinação, o número do lote é, assim, ó, um dos mais importantes, claro. Então, o número do lote, a data, a vacina, isso é o básico do básico. O correto é que esteja totalmente completinho, tá? A dose que foi aplicada, se é a primeira, se é a segunda, a data da vacinação, o número do lote, o nome do fabricante, a identificação do estabelecimento também, identificação do vacinador e a data da próxima vacina, que a gente chama do aprazamento. Então, tu já faz a vacina, já registra isso e pega um lapisinho e já coloca a data da próxima vacina, ok? Agulhas, elas devem ser descartadas, todos os tamanhos. Então, a gente tem que ter o álcool a 70%, algodão hidrófilo, bandeja plástica perfurada, caixa térmica para a conservação dos imunos biológicos e copo descartável para proteger as vacinas. Então, um campo plástico, de preferência oleado, para forrar o local de preparo do material quando da vacinação, fora da unidade básica de saúde, depósito para lixo comum, gelo reciclável, papel, toalha, recipiente de algodão, recipiente para a coleta de material pérfuro cortante, saco plástico, seringas, termômetros, termômetro de cabo extensor, termômetro de máxima e mínima e por aí vai, ok? Então, desta primeira parte sobre o que é vacinação, algumas ideias sobre imunobiológicos, a parte da manutenção da sala de vacina foi dado nesses slides aqui. A gente vai agora para a segunda parte, onde nós vamos falar outros tópicos. Obrigada, pessoal!